sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje, funciona! Que a pessoa vai construir uma vida nova com uma estrutura velha. A estrutura de caráter, a maneira de ver o mundo, de participar ou interferir nele. De que maneira que isso pode ser feito? É claro que a estrutura velha, que vem até o último dia em que a pessoa usou drogas ou bebeu, ela banca a continuação, ela foi montada para continuar usando substância. Ela está danificada e o estado que ela se encontra somente é capaz de bancar a continuação do uso. Isso explica até porque existe uma reincidência ao uso, uma volta ao álcool e às drogas, quanto mais perto do dia que a pessoa parou. Claro que isso pode envolver também obsessão, fissura, que ainda não foi embora, mas suponhamos que o sujeito tenha conseguido se manter limpo, sem álcool, sem drogas, durante alguns meses. E aí, internado geralmente, né? Que ele consegue ser impedido de agir pela sua própria insanidade. Então ele é confinado em algum lugar, ou ele próprio se confina, se ele conseguir fazer isso, e conseguir iniciar uma vida nova. Então a pergunta, eu repito, é como que uma pessoa pode construir uma vida nova em cima de uma estrutura velha, adoentada. Essa estrutura ela tem que ser construída e, na verdade, não dá para trocar uma estrutura velha por uma nova, como se fosse numa loja e comprasse essa estrutura. Isso não é vendido. Ela precisa ser montada. E montada com alguma ajuda que possa ajudá-lo a realizar isso. Então, o que vai acontecer até enquanto essa estrutura nova não atinja um nível de qualidade mínimo que possa preservá-lo diante dos enfrentamentos ou das trombadas que a vida acaba nos reservando aí no dia a dia. Como é que a pessoa vai ter estrutura para poder aguentar situações diante das quais ela passou como se fosse um trem, passando por cima de tudo? De que maneira uma pessoa no estado ainda de fragilidade, ela pode montar uma estrutura que possa valer e garantir que ela fique sem álcool e drogas nos seus primeiros tempos? Então, assim, ficar limpo, não beber, não usar droga nos primeiros tempos, significa um esforço extremamente grande para poder se ver, primeiro se render, né? Que uma pessoa, quando inicia uma vida nova, ela já tem algum nível de rendição, já cansou, não quer usar mais drogas e tal, e já está tateando alguma forma de poder que possa ajudá-la. Para muitos, esse poder pode representar grupos anônimos, ou pode representar até uma igreja, que se for o caso, mas esse poder está mais ou menos já na mira daquele que vem de uma fé extremamente inoperante, fraca, ou uma fé agnóstica. Acredito em Deus, ele lá, eu aqui, se eu precisar ir, eu peço socorro e para resolver situações imediatas. Ou um ateu, né? Como é que o cara... essa estrutura, a busca de crença, ela já começa a aparecer no horizonte, né? Não tão sólida, não tão permanente mesmo, porque a princípio tudo é muito tênue, a princípio tudo é muito fraco. Então tem que se construir, mas a fé
talvez até aquele que inicia, ele bote uma fé frágil naquele que o ajuda, num grupo, ou em pessoas aí que possam ajudá-lo a acreditar minimamente numa vida sem drogas e sem álcool. Ocorre que, na medida em que ele começa a andar, ele vai sofrer intensamente as trombadas e que a vida vai lhe dar. Quer dizer, as mesmas situações onde ele, muitas vezes, ele caía, agora ele tem que passar sem usar. Ele, de maneira alguma, pode fazer a concessão, dar espaço para que a droga ou o álcool volte na vida dele. E aí é uma luta a princípio, né? Não seria o ideal ficar nesse estado buscando fugir de situações e não falar com pessoas que usam. Isso são medidas de prudência que qualquer pessoa, minimamente, ela vai entender que ela não deve estar próxima a instrumento de uso, a pessoas que usam, a situações que possam levá-la a criar fissuras. São medidas de proteção, mas isso não é um programa. Evitar pessoas de lugares e assuntos não é um programa. Isso é uma barragem de contenção para que a pessoa não caia na primeira esquina onde houver a oportunidade de uso. Então, existem pessoas que explicam recaídas ou tentam explicar porque a oportunidade lhe colocou diante de situações que ele não conseguiu superar. Ele não conseguiu superar, certamente, por ele ainda não estar preparado para enfrentar as situações que vão aparecendo. Se você quer ser melhor que 99% das pessoas do planeta, você precisa fazer o que 99% das pessoas não fazem. Ao contrário do que você pensa, ser melhor que 99% das pessoas do mundo não é difícil, mas é você que complica. Muitas pessoas vendem para você soluções para isso extremamente complexas e elaboradas, quando na verdade ser melhor que 99% das pessoas do mundo requer apenas alguns passos. Muitas pessoas entram na academia tentando um shape específico e acabam desmotivando porque depois de 2 dias apenas estão sentindo dores e não estão com o braço daquele atleta que eles tanto admiram. Muitas pessoas começam uma dieta achando que depois de 5 ou 6 dias vão conseguir chegar naquele shape que eles tanto desejam. Muitas pessoas começam a estudar e numa intensidade tão grande que depois de um tempo não conseguem sustentar aquele comportamento, e essas pessoas têm algo em comum. Elas sempre estão buscando o resultado, buscando o resultado, buscando o resultado. O resultado ele é importante, mas você precisa deslocar a sua atenção para o processo. É o processo, uma vez engajado e gerador de motivação, que vai permitir que você tenha o seu desempenho perpetuado na linha do tempo. Parece ser interessante que você saiba manejar o seu estresse. Estresse é um dos principais fatores de risco para doenças psiquiátricas, e aquela pessoa que chega mais longe não é necessariamente a pessoa mais inteligente, mas sim a pessoa com melhor controle emocional. Então, se você quer ser melhor que 99% das pessoas do mundo, você precisa ter um controle emocional em dia, e para isso é necessário prestar atenção nos seus estados emocionais, é necessário consumir conteúdo que objetivem trazer inteligência emocional para você, e principalmente é importante que você entenda o que estressa você no dia a dia. E o que estressa você no dia a dia precisa ser retirado da sua vida dentro do possível, para que a longo prazo não se instale um estresse crônico e você fique refém disso. Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje.